E será que o filme Jujutsu Kaisen, A Execução, empolgou para uma terceira temporada? E chegou semana passada nos cinemas o filme Jujutsu Kaisen, A Execução. Filme esse que é um compilatório do que foi a segunda temporada, misturado com os 2 primeiros episódios da terceira temporada da série, que vai chegar em janeiro de 2026 e que tem como encerramento lá para abril. Afinal, cada temporada de anime no Japão, para você que não sabe, é dividido por temporada, que é dividido de acordo com as estações de ano no Japão. Então tem uma temporada que é em janeiro, uma que é em abril, uma que é em julho e uma que é em outubro. Estão falando que essa terceira temporada de Jujutsu Kaisen vai ser dividida em 2 partes, ou 2 cores, como se diz hoje em dia na linguagem dos animes. Bom, eu assisti esse filme e eu fiquei pensando, será que ele mostrou um potencial para a terceira temporada? Será que ele me deixou mais empolgado ou mais decepcionado pelo que pode vir pela frente? Então, primeiro eu vou explicar o que é o filme compilatório, porque eu percebi que muita gente não entendeu e reclamou do filme no cinema. Depois eu vou falar minha opinião sobre esse arco e vou terminar falando se eu acho que deu uma empolgação ou não e por quê. Bom, para quem não sabe, é muito comum os filmes compilatórios serem filmes que eles juntam tudo o que foi a temporada passada e a partir daí criam uma grande edição para mostrar, meio que fazer um resumo. Para você ter uma noção, isso não é de hoje. Isso existe desde os anos 90, passando para os anos de 2000 e 2010. Isso era muito famoso no Japão, porque saiu muito em OVAs. Para quem não sabe o que é OVAs, é praticamente esse curta de 40 minutos. Ele não é tão pequeno para ser um curta, mas não tão longo para ser considerado um filme para a TV. Então, a partir daí, ele vira só um OVA, que conta essa história pequena sobre o compilatório. OVA não quer dizer compilatórios. Existem muitos animes que têm OVAs de história própria. Mas, por ser um compilatório e ser no estilo de OVA, acaba tendo esse significado. Normalmente, muitos recebem isso. Eu nunca fui a favor do compilatório. Tem gente que assiste obras através do compilatório e você não entende nada da magia da obra. É só você pegar o Jujutsu Kaisen A Execução. Claro, é muito legal ver aquelas cenas em tela da segunda temporada. Ver os melhores momentos, tanto com a abertura como com o encerramento que tem em Jujutsu Kaisen, a segunda metade da temporada. Mas eu acho que você vê o anime só pelo compilatório, você perde a essência do que é a obra. Eu vendo, fiquei muito feliz, porque eu já conhecia a obra, o anime original, já tinha visto. Então é meio que como se você só recapitulasse o que você já viu. Quem vê pela primeira vez eu acho até um pouco estranho. Mas não é só esse filme que recebeu. O próprio Jujutsu Kaisen recebeu um compilatório alguns meses atrás, focado, por exemplo, no arco do Geto com o Gojo, que é a primeira parte da segunda temporada. E depois que acaba, já que estão passando pelas primeiras vezes nos cinemas, os compilatórios, eles te entregam um conteúdo extra. E esse conteúdo extra, para agradecer por estar indo no cinema, é ter 2 episódios inéditos da próxima temporada. Dandadan fez isso recentemente, Demon Slayer fez isso recentemente, Kaiju no Age fez recentemente no cinema, que é passar o compilatório e mais uns episódios da próxima temporada. Então eu entendo quem reclama, para quem não tem essa noção do que ia ser esse compilatório, ficar decepcionado porque achar que não vale a pena, mas é isso. É só você ficar mais esperto quando for ver se é um filme de anime ou se realmente é um compilatório. Demon Slayer, Castelo Infinito, o Chainsaw Man Raise Arc é filme de anime. Os outros, que tem esse formato, são mais compilatórios. Veja o trailer, procure a sinopse, porque eu sei que o cinema é muito caro e às vezes não vale realmente a pena você gastar seu dinheiro simplesmente para ver o que você já viu na TV. Mas óbvio, se você é fã da obra, eu recomendo que você veja esse compilatório no cinema, porque você vai ter uma experiência de ver 2 episódios que você adora em tela grande, ver momentos que você gostou do anime em tela grande, com mais um fator. Você vai ver com muita antecedência. Afinal, o episódio saiu na penúltima semana de novembro. E só vai sair daqui 1 mês e pouco os 2 episódios. Então você pode ter essa experiência antecipada e no cinema. Algo que vale a pena para quem é fã. Agora, outro ponto é, o que esse arco vai abordar? Eu acredito que o arco vai abordar todo o jogo do abate. O jogo do abate é considerado cronologicamente como o arco final de Jujutsu Kaisen. Eu não considero, porque depois que tem o jogo do abate, aí começa a parte que todo mundo quer ver de verdade desse mangá. Que as pessoas pelo menos queriam muito ver, que envolve muito mais o Gojo, o Sukuna e por aí vai. Quando você pensa como um todo, eu acho que essa terceira temporada, ela tem grande chance de cobrir todo o jogo do abate. Mas quando for encerrar, eu acho que ela não vai encerrar em anime. Eu acho que ela vai encerrar em filme. Porque essa é a nova moda que os animes estão seguindo.
Quando surgiu Slam Dunk, passando seu último arco no cinema, que depois passou o Haikyuu, que também vai terminar o seu mangá com 3 filmes no cinema. Agora o Demon Slayer também vai terminar no cinema. É uma tendência que esses arcos finais agora de grandes mangás que fazem muito sucesso terminem no cinema, por 2 motivos. Primeiro, você fazer no cinema dá muito mais lucro do que você jogar direto para TV. Segundo fator, seria que você tem mais tempo para produzir esse conteúdo final. Você dá anos para poder adaptar essa parte. Então, para mim, eu não ficaria surpreso se o arco do jogo do abate como quase um todo, até o final dele, fosse em anime e o arco pós aí, que são as lutas finais, fossem para o cinema. Eu acho que, inclusive, faz bastante sentido. Até o Attack on Titan foi para o cinema no final. De certa forma, as partes finais, em alguns lugares do mundo, passaram no cinema. Agora, minha opinião sobre o jogo do abate. Eu não gosto do jogo do abate no mangá. Eu acho que até o arco de Shibuya, o mangá funciona perfeitamente bem. Tanto que eu me apaixonei por Jujutsu Kaisen até o arco de Shibuya. O motivo de eu ter um carinho ainda mínimo por essa obra é por causa dessa parte. Eu assisti a primeira temporada, assisti Jujutsu Kaisen Zero, assisti o arco de Shibuya, me apaixonei. Até pensei em comprar um mangá para minha coleção. Mas, por sorte, quando acabou o arco de Shibuya, eu vi que anunciaram que estavam entrando no final do mangá. Então eu li todo o mangá. E até o arco de Shibuya no mangá, ele continua funcionando bem. Do arco de Shibuya pra frente, é uma grande confusão. Para ser mais específico, para você que vai ver o anime, quando passar o arco da Maki, antes de realmente entrarem de cabeça no jogo do abate, aí o mangá se encerra. O arco da Maki no mangá, para mim, é uma das melhores partes do mangá como um todo, em questão de quadrinização, em questão de ação, de como a história é desenvolvida nesse pequeno arco, é maravilhoso. Dali pra frente é uma desgraça. O mangá cai de qualidade de forma absurda, estragando completamente tudo que foi construído até ali. E até o próprio autor, o J.J. Akutami, concorda com isso. Tanto que ele mesmo já anunciou que se ele fizesse o mangá hoje, ele faria esse arco final de uma forma diferente, como mostrando que até ele não gostou. Ele falou que hoje ele faria num formato muito mais torneio e muito mais essa loucura que ele fez. Qual é o problema do jogo do abate que você vê que o J.J. Akutami tinha problema? Ele queria explicar o jogo do abate enquanto ele apresentava novos poderes, novas características. Então, a partir daí, o jogo do abate ele tem um primeiro problema, que é um arco completamente expositivo. Quase cada página que você muda, aparece um poder novo. O poder novo vem uma explicação. Só que essa explicação, você vê que ele tirou do nada, e não faz parte desse universo. Essa era uma crítica desde o começo de Jujutsu Kaisen, como era muito difícil entender os poderes e as regras naquele mundo. Óbvio que uma hora isso dá problema pra obra. E foi justo no arco final, quando você vê que o J.J. Akutami tenta se desenrolar para deixar a forma mais coerente possível, mas obviamente ele não conseguiu. E isso é muito positivo, porque o problema não é ter muito texto. Você pegar um outro mangá shonen, que é o Hunter vs Hunter, você virar cada página, parece que o Togashi está escrevendo a Bíblia para você em relação à quantidade de texto. Mas isso não é um problema, porque cada explicação ali faz sentido, coerência para aquele universo. Aqui, quando você chega em Jujutsu Kaisen, não. É só um autor se tentando superar o que ele já fez de errado e se enrolando no caminho. Além de ser expositivo, tem várias coisas do jogo do abate que não fazem sentido. Como o jogo começou? Por que ele começou? Digo mais, como começou essas pontuações? Tem personagem que já tem tantos pontos, sendo que o jogo acabou de começar, parece que não tem o impacto necessário. Sem contar que o arco de Shibuya, quando entra no jogo do abate, ele perde completamente o impacto que ele deveria ter, pelas consequências que devia ter e com mais um fator. O arco de Shibuya não mostra o que a humanidade sofreu a partir dali. Já até arranham isso com o governo, mas não trabalham nada. Então o arco ele meio que estraga um pouco de Shibuya, ele não é bem introduzido, ele não é bem trabalhado e não é bem construído. O que você pode ter interessante é boas sequências de ação. E aí a gente entra na terceira parte desse vídeo, que é: empolgou para a terceira temporada? E para mim, sim. E por que empolgou para a terceira temporada? Porque eu acredito que a animação vai salvar essa obra. Porque realmente, o que impacta no jogo do abate não é o texto, não é as viradas, não é a conclusão e não é o desenvolvimento do jogo. O que chama atenção são as sequências de ação. Então, a partir daí, eu acho que através das sequências de ação e com uma animação, você pode sim salvar esse arco. Você pode salvar com uma animação de qualidade que tire metade das coisas positivas e, mais do que isso, você melhore e aumente a sequência de ação. E isso foi provado nos 2 primeiros episódios que foram colocados no cinema. Narrativamente, eles têm praticamente nada. Só tem no final do segundo episódio uma parte mais expositiva, quando eles vão finalmente conhecer o Tengen. Mas tirando essa parte, é só um filme cheio de sequência de ação. E elas estão impecáveis. Tem a parte um pouco mais do arco da família Zenin, que é o começo depois pro arco da Maki, mas é só isso.
Quando você pensa a partir dali, quando você pensa tentar ver além disso, você vê que ele não tem nada de narrativa. E mesmo assim, é muito fácil você sair empolgado do cinema, porque a sequência de ação, a animação, a arte feita ali é tão boa e tão impecável que faz parecer que é uma obra 10 de 10, sendo que não sabe se vai chegar lá. É bem verdade que esse começo do arco antes do jogo do abate, no mangá também ele continua sendo muito bom. Essa parte do Itadori, do Yuta, do Chozo e da família Zenin, ele continua sendo legal. E depois quando entra no arco do abate ainda é legal, tem que ver a partir daqui. Mas a animação já dá essa esperança. Eu tenho uma sensação que esse Jujutsu Kaisen na última temporada vai ser muito parecido com duas obras. Demon Slayer e também o My Hero Academia. Quando você procura o mangá de My Hero Academia, você vai ver que o final foi muito ruim. E eu endosso esse argumento. Eu também acho o final de My Hero Academia bem fraco. Eu comprei o mangá por causa que eu já tinha tudo, mas eu não gosto do final, acho ele bem ruim. Mas você vê muitos elogios da temporada final. E é óbvio, porque a temporada final ela é mais ação do que texto. Então quando você vai vendo isso, coloca uma animação ótima para acabar o anime, e aí você vê que as pessoas elogiam muito, porque realmente a animação salva pouco texto, qualidade narrativa, que é o final de My Hero Academia. E o final é tenebroso. Cada capítulo, cada semana que passava, parecia que não acabava nunca e estava estragando mais a obra. O mesmo vale para Demon Slayer. Eu sei que isso é difícil, porque Demon Slayer tem muitos fãs, mas eu tenho que se falado isso. O anime salvou o Demon Slayer. Quando você vê o anime de Demon Slayer, ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo. Por quê? Porque a animação é excelente. E a animação, a estética, como é feito, e não só o Castelo Infinito, todo o anime. Mas quando você vai ver o mangá, você vê que isso é bem pior. Porque a arte, apesar de ser específica e ela ter uma boa arte, nem todas são tão coerentes, as páginas são muito mais corridas, os arcos são muito menos desenvolvidos e o texto não é tão convincente assim. Não faz Demon Slayer ser ruim, mas Demon Slayer no mangá, ele é de mediano para baixo. Isso acontece porque o texto não é tão bem feito, os personagens têm um desenvolvimento que não é tão bom, e aqui eles melhoraram isso no anime. Tanto que o arco do treinamento dos Hashiras, ele é 3 páginas do mangá. Enquanto é uma temporada do anime. Eles aumentaram páginas, aumentaram sequências, melhoraram o que não tinha através da animação. Deixa o anime melhor do mundo? Pra mim não, mas ele transforma um anime muito bom, enquanto o mangá é de mediano pra baixo. Eu acho que Jujutsu Kaisen vai ser exatamente isso. Jujutsu Kaisen, até o arco de Shibuya, era um mangá excelente. Quando passou daí, ele virou um arco bem fraco. Por isso que no fim o saldo é bem negativo para Jujutsu Kaisen. Eu acho que o anime pode salvar, a animação pode salvar o que o mangá não conseguiu trazer, assim como esses outros exemplos que eu dei aqui. E por isso que esses 2 episódios empolgam. Eles empolgam exatamente porque quando você vê os 2 episódios em tela, você sai empolgado, emocionado, querendo ver mais, porque a animação é belíssima. Ele pode salvar o péssimo roteiro que teve o final de Jujutsu Kaisen. Curte a fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, está empolgado para a próxima temporada de Jujutsu Kaisen? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.